Fala, meus camaradas soldados do Exército Brasileiro. Você que quer se tornar um cabo do Exército precisa entender o que faz com que um soldado seja considerado apto para ser promovido, nem se tornar um cabo do Exército Brasileiro. Enfim, conforme a minha experiência e as minhas buscas para entender o que fez com que eu me tornasse um cabo, eu descobri que o processo de se tornar um cabo do Exército, que inclui ali, conseguir passar pela etapa de seleção para entrar no curso de formação de cabos, aí o curso de formação de cabos mesmo em si, e até o momento de ser promovido. Então, essas etapas aí, para o soldado sair de soldado para se tornar cabo, ele é sustentado em cima de 3 fundamentos. E quais são fundamentos esses? Bem, o primeiro fundamento é quanto à aptidão física do militar. O segundo fundamento é quanto ao conhecimento técnico do militar também. E o terceiro fundamento é quanto aos atributos da área efetiva. Eu vou explicar melhor o que significa cada um desses. Enfim, é necessário que o soldado ele esteja apto, seja apto, ele consiga abranger esses 3 fundamentos nele em si como militar e também buscar estar à frente. É necessário que ele esteja à frente dos outros militares quanto a isso, quanto a esses 3 fundamentos, E vamos dizer assim, são quesitos. Esses fundamentos são quesitos que o militar, ou no caso o soldado, precisa ter. Inclusive, esses três princípios, ele permeia toda a vida de qualquer militar. A capacidade física, o conhecimento técnico dele e os atributos dele, da área afetiva, os atributos da área afetiva. E no caso do soldado que quer se tornar cabo, ele precisa entender e buscar estar à frente dos demais, pois apesar de, dentro do curso de formação de cabo, ser exigido o quesito de camaradagem, companheirismo, há sim uma competição. E a competição se baseia em cima de que existe uma quantidade limitada de vagas para promoção a cabo. Então, aqueles melhores colocados serão promovidos, aqueles que não foram bem colocados ficarão ali no rodapé e acaba que talvez não consiga concluir o curso ou jamais seja promovido pela nota baixa. Enfim, então vamos lá falar sobre esses 3 fundamentos. Vamos começar primeiro com a aptidão física. O soldado que quer se tornar um cabo do Exército, quer passar pelo CFC, quer entrar no CFC, passar pelo CFC e ser promovido, ele precisa cuidar quanto à sua aptidão física, quanto à sua capacidade física. E para isso é necessário simplesmente que o soldado, soldado aluno, ele esteja ali em relação aos outros numa boa colocação, vamos dizer assim. Por exemplo, para entrar no curso de formação de cabos é necessário que o soldado tenha no mínimo índice bom, B, no seu TAF. Então, mas se ele tiver ali um MB, se ele for MB, se ele for ECO, melhor ainda, quanto mais, melhor. Qual é o quesito da aptidão física para poder entrar no curso de formação de cabos? É que o soldado tenha no mínimo a menção B no seu TAF. E assim, uma outra coisa a se lembrar também é que enquanto o militar estiver no curso de formação de cabos, ou até mesmo antes, ele entenda que o que mais é avaliado, o que mais tem peso para os instrutores, para os seus superiores que estão avaliando ele, é que não é simplesmente o militar ele ser bom, ter uma aptidão física excelente, e não é simplesmente isso. Ele precisa estar buscando melhorar, ele precisa participar dos treinamentos físicos militares. Não adianta nada o militar ele ser eco e ele ser desleixado ali com seu
treinamento físico militar, né, que tem ali quase que diariamente, e achar que só no TAF que ele precisa tirar um eco ali e está tudo ok. Não. Os instrutores, eles avaliam ali se o militar ele está empenhado, se ele está buscando uma melhoria. Então é essa regra quanto à questão de aptidão física que o soldado ou o aluno, ou vou chamar aqui de aluno, né, considerar que já está no curso de formação de cabos. Porque o soldado ele já tem que ter uma mentalidade, antes mesmo de entrar no curso de formação de cabos, ele já tem que ter uma mentalidade de aluno, entendeu? Então vou tratar aqui então que você seja um aluno. Então é necessário que você, aluno, esteja demonstrando ali para os seus superiores que você está buscando melhoria, está se empenhando em melhorar, em ganhar mais barra, em ganhar mais flexões, em ganhar mais distância na corrida, em ganhar mais abdominais, enfim. E sem falar também, né, conhecer ali as questões de aquecimento básico, aquecimento dinâmico, tudo que envolve o treinamento físico militar. Então, inclusive canções, né? Se o militar ele se envolve, se o aluno ele se envolve no momento de puxar canções, ou seja, é realmente o envolvimento e a busca de melhoria própria, de crescimento próprio na questão de aptidão física. É um quesito que qualquer militar do Exército tem que estar atento e buscando. Ah, mas eu não tenho ainda um índice, né, B, bom, no caso. Isso me impede de entrar no curso de formação de cabos? Limita até, mas se os instrutores levarem em consideração alguns outros aspectos seus e considerar que seja positivo, eles até podem te dar uma chance de entrar no curso de formação de cabos. Mas, para concluir o curso de formação de cabos com aproveitamento e receber lá, né, o diploma de conclusão, o certificado de conclusão do curso de formação de cabos, é necessário que você tenha no mínimo um índice B. Mas assim, não é bom que você fique apenas no B. É necessário que você fique no mínimo MB e buscar o ECO, né? O excelente. Por quê? Porque você vai ser visto não apenas como um aluno, né, ou um futuro cabo, mas um exemplo para os soldados. Então é necessário que você esteja realmente num nível maior. O curso de formação de cabos tem por objetivo, sim, preparar o futuro cabo para que ele seja além do que um soldado. Então tem essa visão. Se você quer se tornar um cabo, você tem que pensar que você tem que estar além de um soldado. E basicamente, para você fazer isso, você precisa ter conhecimento e empenho, que são as coisas que eu estou passando aqui. O conhecimento, né? Agora o empenho cabe a você. Então continua aí, né, nessa instrução, que você vai ter o conhecimento, os 50% necessário para você se tornar um cabo do Exército, tá bom? Vamos lá. Em questão ainda com a aptidão física, é necessário que você se atente né, aos treinamentos, como eu falei, a estar empenhado nos treinamentos, se alimentar também de forma correta, principalmente no momento que você estiver no curso, porque o organismo, né, o corpo do aluno, ele é exigido muito, sofre muito com intempéries, por exemplo, frio, né, logo de manhã, e calor durante a tarde, aquele sol na cabeça. Então isso acaba afetando muito negativamente a saúde do militar. Para que ele consiga, né, não gripe ali ou fique mal e consiga continuar no curso de formação, é necessário ele se atentar quanto aos cuidados com a saúde, que inclui, né, não é ficar tomando só aquela vitamina C, não é isso que vai resolver para você, aquela vitamininha, né, ter comprimido efervescente. Não, é necessário que você busque se alimentar de forma correta, né, eliminando coisas que ficam, por exemplo, lanche, você substitui o seu almoço, a sua janta por um lanche, né, e acaba deixando de alimentar daquilo que é básico, aquela comida da vovó, arroz, né, feijão, carne, verdura, essa coisa básica, né, que né, praticamente todo mundo come em casa. Então é isso que vai fortalecer, que vai manter o seu corpo, né, fortalecido enquanto você estiver ali na relação do curso de formação de cabos, para que você não adoeça e venha, né, baixar e perder as instruções e acabar sendo eliminado do curso de formação de cabos. Enfim,
Uma outra coisa também muito importante, né, em questão da saúde, que é importante levar a sério, é quanto a beber água. Eu, enquanto estava no curso de formação de cabos, eu bebia muita água, realmente, de levantar de noite para ir no banheiro, porque é necessário que você, né, hidrate seu organismo. Não adianta simplesmente você se alimentar, você tem que se hidratar. Por isso que é importante que você abandone cerveja, refrigerante, abandonar assim, parar de ficar bebendo com tanta frequência, porque isso aí acaba fazendo com que, né, a gente deixe de beber a água como deveria. E nem qualquer outra bebida não vai substituir a água mesmo. Então é necessário que você beba água, se hidrate. Não fique metendo a cara em refrigerantes e bebidas alcoólicas, que isso daí vai fazer com que você se desidrate, na verdade. Você vai se desidratar. Então não vai estar cuidando do organismo, né? Fica fácil aí de você adoecer. E outra questão também mesmo, né, que no curso de formação de cabos você não consiga dormir tanto com qualidade, mas é necessário que você busque dormir o máximo possível. Aquela coisa de você ter 5 minutinhos ali para tora, descansa. Então, porque isso daí faz com que você, né, recupere o seu organismo. O descanso faz com que você se recupere para aguentar, né, a pauleira ali, a ralação do curso de formação de cabos. Enfim, em questão de aptidão física, para você melhorar a sua condição, né, o seu condicionamento físico e ser considerado apto ali, e nessa questão, é basicamente isso que você tem que entender. E vamos lá. Agora, o segundo fundamento, e muito importante também, é quanto ao conhecimento técnico. O que é o conhecimento técnico dentro do curso de formação de cabos? Nada mais é do que o conhecimento que o militar deve ter em relação à qualificação dele, o que é exigido da qualificação dele. Por exemplo, se você é de infantaria, é exigido que você tenha um conhecimento, né, quanto às questões de infantaria, quanto aos assuntos de infantaria. E o curso de formação de cabos, ele traz isso, ele vem trazendo esses conhecimentos. Tanto se você for de outra arma também, se for de comunicações, enfim, qualquer arma que você for, é o conhecimento relativo àquilo. E como que é avaliado, né, esse conhecimento técnico? Bem, sabemos que em questão da aptidão física é avaliado no TAF e no dia a dia, né, dos treinamentos físicos militares. E agora, quanto ao conhecimento técnico, é avaliado tanto não somente, né, mas tanto nas provas, né, objetivas, em que você responde questões ali, tem um papel e a caneta, você responde as questões, tanto também nas instruções práticas, ou seja, aquele momento em que você vai lá e executar, porque sabemos que no Exército ele não é simplesmente na teoria, é na prática também. O que você aprende na teoria, você tem que aplicar ali na prática. Então você tem que saber desenrolar aquilo que você aprendeu nas instruções teóricas, então colocar em prática. E lógico, né, as instruções teóricas, que são aquele momento em que você estiver sentado ali na sala, o seu envolvimento também com a instrução. Por exemplo, quando eu estava no meu curso de formação de cabos, muitos tinham timidez para poder perguntar alguma coisa para o instrutor, mesmo que o instrutor falasse alguma pergunta, porque os instrutores eles dão, né, lógico, da instrução, perguntam alguma dúvida, né, e muitos não queriam, né, não perguntavam, não se envolvia ali com as instruções quando era aberto uma oportunidade do aluno perguntar, caso houvesse dúvida. Qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas das vezes os instrutores sabem que o aluno está com dúvida, mas não pergunta, e isso cai não como uma timidez. E se for avaliado como uma timidez por parte do aluno, isso não é bom, porque o militar tem que ser usado, isso é para todo militar, isso é básico. Mas assim, também é encarado como um desinteresse por parte do aluno. E por muitos era realmente desinteresse, só que ficavam agonizando durante as instruções
e teóricas ali, querendo que acabasse para poder fazer alguma coisa, porque não estava aguentando, estava com vontade de torar ali, né, assistindo a instrução, porque passou, né, um período ali, uma noite ralada, né, parte do curso, faz parte do curso. Então, o envolvimento ali, lógico, não é ficar, bem, você sabe, não é interromper instrutores, não é nada disso. É quando for aberta uma oportunidade de você perguntar alguma coisa relevante, lembre-se disso, relevante à instrução, em que é um conhecimento para todo mundo ali, tirar alguma dúvida, acrescentar alguma coisa, enfim, com o objetivo de esclarecer, e você fazer isso quando for aberta essa oportunidade por parte do instrutor. Então, o envolvimento nas instruções teóricas. Lembrando, então, envolvimento nas instruções teóricas, aplicar também no momento da prática. Está aí mais uma importância de você se envolver nas instruções teóricas e tirar o máximo de dúvidas possíveis, porque no momento que você for partir para a prática, é melhor que você não tenha o mínimo de dúvidas para poder aplicar da melhor forma possível. É realmente um momento de você mostrar que aprendeu, e os instrutores estão avaliando isso, se você está tendo um bom desempenho, tá ok? Então, a sua conclusão do curso de formação de cabos e a sua promoção depende disso, de você realmente aprender. E lógico, né? E se sair bem também, se você se envolver bem, procurar conhecer, aprender o que for passado ali nas partes de questões, nas instruções, né? Quanto ao conhecimento técnico que o aluno vai ter que obter ali, então ele vai se sair bem quando for aplicado uma prova objetiva, o papel e a caneta ali. Então, é basicamente isso. O conhecimento técnico é o aluno ele realmente conhecer, né, os assuntos relativos à sua qualificação militar, certo? Então, esse é o segundo fundamento que envolve ali, né, o sucesso do aluno no curso de formação de cabos e a sua, né, promoção a cabo. Vamos lá. E o terceiro fundamento, nada menos importante, ou seja, aliás, quer dizer, não tão menos importante, quanto aos atributos da área afetiva. Bem, aqui nesse momento você deve estar se perguntando, cara, atributos da área afetiva, o que é isso, né? O que isso tem a ver com o sucesso de um aluno no curso de formação de cabos? Enfim, atributos da área afetiva é uma coisa em que é avaliado o tempo todo de um militar, de você, né? Enquanto você pisou no exército. Isso faz com que isso faz com que os instrutores vejam se você tem vamos dizer, uma moral ou então uma capacidade ali de ser, como é que vamos dizer, enxergado como militar padrão. É isso, ser enxergado como militar padrão e merecer as oportunidades que se abrem para os soldados, por exemplo, curso de formação de cabos. Então, assim, atributos da área afetiva é quanto à questão de sociabilidade, é quanto à questão de pessoa, é quanto à questão de caráter, é quanto à questão de, vamos dizer, trabalho em conjunto, é quanto à questão pessoal, relacional, né? Vamos dizer assim, a parte de relacionamento de um militar. Vamos ver se eu consigo esclarecer melhor. O aluno, né, ele é avaliado como assim, positivamente quanto às questões de atributos da área afetiva, se ele demonstrar ali no caráter dele um caráter, vamos dizer, um caráter adequado, um caráter íntegro, uma pessoa que não mente, né? Vamos ser mais simples aqui, que não mente, uma pessoa que não ultrapassa, uma pessoa que não engana, que não mente para os instrutores, ou seja, você com certeza já sabe que esses tipos de coisa, quando um militar comete isso e ele é descoberto nessa falha dele, ele acaba sendo, vamos dizer assim, tendo a sua moral, o seu padrão, né? O seu padrão considerado assim, cada militar tem o seu padrão, então acaba tendo o seu padrão rebaixado na visão dos seus superiores. Então, também, isso eu falo, ou seja,
os atributos da área afetiva, ele tem alguns eixos, né, que permeia ele. E primeiro é quanto à questão do militar, ou seja, o caráter, né, que é o quê? Não mentir, não enganar, vamos dizer, não dar desculpinhas, enfim, compromisso, né, compromisso com as suas responsabilidades. Então, compromisso, por exemplo, quanto à sua aparência, tem isso também, né? O militar, se ele cuida de si, é quanto ao indivíduo em si, quanto ao militar em si, né? Então, isso é um primeiro eixo ali da questão de atributos da área afetiva. Se o militar ele se cuida nessa parte, ele é visto positivamente. Então, é um militar com um padrão mais elevado, um militar considerado como um padrão mais elevado. E acredite, no curso de formação de cabos, a questão do padrão, né, de um militar, ele é levado muito em conta. Vamos supor ali que tem um militar que ele é carcaça, no caso, né, em questão de aptidão física ele é carcaça, eco, e em questão de conhecimento técnico ele é crânio e tudo mais, mas e se na parte de atributos da área afetiva ele for mentiroso? E se esse militar ele costuma mentir, costuma enganar, costuma dar o golpe, né, em serviço, em faxina, essas coisas. Então, assim, ou o caráter dele não seja um caráter adequado, íntegro, como o que é exigido de um militar. Então, com certeza, não vai ser por causa da sua carcaça e da sua inteligência que ele vai se tornar um cabo, né? Porque ele é falho na questão, né, dos atributos da área afetiva, que envolve, né, por exemplo, a questão do caráter do militar, o padrão desse militar. E um outro eixo também que permeia aí a questão do atributos, esse fundamento, né, do atributos da área afetiva, é quanto à submissão à liderança. Ou seja, o militar, o aluno, ele tem que ser completamente submisso aos seus comandantes, né, os caras que lideram ele. Por mais que esse comandante aí, esse líder seu, o instrutor seu, seja um porcaria, você acha ele um lixo, né? Não tem moral, não tem caráter, ou seja, não tem moral para te cobrar nada e para querer te ensinar alguma coisa, safo vai ser você se você mesmo assim se submeter à liderança dele. Ou seja, você se mostrar um ótimo subordinado. É isso. Então você que quer ser aluno, você é um ótimo subordinado. Por mais que você ache que, por algum motivo, que você é melhor que o seu instrutor. Então, você tem que ser um subordinado exemplar. É aquele instrutor que não merece o meu respeito. Mandou limpar a privada. Brasil, tô indo, agora. E vai lá, vai cumprir a missão. Mostra que você não faz corpo mole, que você é um subordinado pronto para cumprir ordens. Então é mais um eixo aí, né, enquanto ao fundamento dos atributos da área afetiva. E um outro eixo aí também que permeia, né, esse atributo é o trabalho em conjunto, ou seja, a capacidade de trabalhar em conjunto. O exército é isso, é uma multidão, né, de militares, uma multidão de pessoas que trabalham em conjunto a fim de cumprir uma missão, certo? Então, assim, vamos imaginar o seguinte: você é um aluno, foi dada uma missão ali para o turno do CFC e você não é capaz de ter entrosamento com os seus companheiros ali, alunos, para poder cumprir uma missão, você é visto negativamente, ou seja, você é avaliado, quer dizer, negativamente, porque você não tem essa capacidade de trabalhar em conjunto. Ou seja, então se você buscar se atentar e desenvolver essa parte de conseguir trabalhar em conjunto com seus companheiros, então você vai ser, né, avaliado positivamente. É um militar, né, que vai cumprir missões. É um militar que vai cumprir missões quando for dado, porque ele é capaz de trabalhar, né, junto com a força ali. Então, enfim, essa capacidade também é um eixo aí muito importante, né, quanto à questão da área afetiva, em que é avaliado o aluno. E o último eixo aí, né, desse atributo é quanto à liderança. Entenda o seguinte, eu devia ter dito isso aqui no início, mas entenda o seguinte:
O objetivo do CFC é principalmente não simplesmente capacitar, né, dar conhecimento ao aluno, né, quanto ao que um cabo deve saber. Sim, ele tem que saber mais coisas, ele tem que estar mais preparado que um soldado. É lógico, porque como que ele vai comandar, né, o soldado? Enfim, a questão da liderança é a capacidade que o aluno demonstra de, né, coordenar, de liderar, de comandar uma tropa, de comandar um grupamento. E esse é o objetivo principal do curso de formação de cabos. Acredite, de todas as questões, todos os fundamentos que envolvem o sucesso do aluno no curso de formação de cabos, para que ele seja promovido a cabo, o que mais pesa em tudo isso é quanto à liderança. Primeiro, que para você ser considerado um bom líder, para você ser um bom líder, na verdade, você tem que ser um exemplo. Né? Se você vai comandar, você tem que ser um líder. Depois eu explico melhor qual a diferença de comandante e um líder. Né? Comandante basta você simplesmente ter uma posição ali em que foi, sei lá, que você conquistou, mas de repente você é um cabo, mas você não é um cabo capaz de liderar sua tropa, né? Os soldados ali, porque falta alguma coisa em você em que os soldados eles não querem cumprir a missão que você deu, porque seja lá porque não acho que você não tem moral, enfim. Então assim, de tudo vai refletir na sua liderança. Tudo que envolve o curso de formação de cabos nada mais é do que um reflexo que isso vai ter sobre a sua liderança em cima dos soldados quando você for um cabo. Vamos ver se eu consigo esclarecer ainda mais. Você com certeza já diferenciou o padrão de um superior seu quanto a um outro superior. Você viu que um tem mais padrão para liderar, outros não. De repente você viu que ele dá exemplo quando cobra uma coisa e o outro ele cobra sem dar exemplo próprio. Então você pode entender que justamente aí, né, já afeta quanto à capacidade de um superior seu de liderar. Ou seja, se ele for exemplo, você está mais sujeito a cumprir as ordens que ele deu. E agora, se ele não for exemplo, você resiste, né? Você tem aquela resistência de achar que não, ele não merece que eu cumpra, né? Que eu obedeça as ordens dele. Enfim, apesar de você ter que obedecer a si mesmo, e ainda mais se você for um aluno, é essencial. Então, isso dentro, por exemplo, do curso de formação de cabos, vai ter o xerife, enfim, vai ter o subxerife. Vai ter aqueles que você vai entender que não é necessário que você seja xerife ou subxerife para comandar a tropa, mas vai ter aqueles que você deve ser, né? Que mesmo não sendo xerife, subxerife, sempre que possível vai estar correndo atrás de ajudar eles, né? O xerife, no caso, a comandar a tropa, ou seja, você se tornar um sublíder ali dentro, ou seja, ser um líder dentro do turno, entendeu? Aquele que está buscando levar os seus companheiros ali a cumprir aquela missão, ajudando. Então, assim, essa questão de coordenar, de levar a tropa a cumprir uma missão, isso é avaliado pelos instrutores, entende? E não é uma coisa simplesmente dada ao xerife ou ao subxerife. Né? Ele foi colocado ali na alça-massa, o xerife e o subxerife, ele foi colocado ali para os instrutores tentarem espanar, apertar ele até ele espanar, entendeu? Para colocar ele em xeque, realmente. E o turno todo também, né, em xeque junto com ele. Depois eu explico um pouco mais qual que é a intenção dos instrutores ao colocar um xerife e um subxerife. Enfim, e por que, né, colocar tal aluno como xerife ou subxerife? Mas, então, assim, essa capacidade de liderança é o que mais pesa. Eu vou dizer que é o resultado de tudo que você faz e é o peso final em cima, né, daquilo que você
vai ser considerado no final, né, quando concluir o curso de formação de cabos. Se você é um militar de alto padrão ou não, entendeu? Se você realmente demonstra ser merecedor e ter a capacidade, né, merecedor e possuir, ser merecedor e possuir a capacidade de se tornar um cabo e assim comandar uma tropa, porque esse é o objetivo final do curso de formação de cabos. Apesar de ser necessário que seja promovido novos cabos todo ano, e tá aí a oportunidade que você tem de fazer o curso de formação de cabos, porque todo ano cabos, né, dão baixa, então todo ano é necessário haver promoção de cabos, né, de soldados a cabos, para que preencha essas vagas em claros, né, que os cabos saíram, que os outros cabos deram baixa. Então daí vem a oportunidade, mas é necessário que você esteja entre os melhores ali, fazendo curso de formação de cabos e seja um dos melhores, né? Assim como eu consegui ser, para que assim que sair a promoção você seja promovido. E não simplesmente para ser promovido, mas que você possa também obter, vamos dizer, todos os benefícios que essa graduação pode dar ao militar, que não é simplesmente, apesar de ser muito bom, tempo a mais, né, uma folga a mais da escala de serviço e menos ralação, né, do serviço, e quanto também um salário, né, bem melhor do que de soldado, mas também para que você possa, né, ali, devido ao padrão que você alcançou, você seja admirado e respeitado, né, dentro do seu ambiente de trabalho, pelo que você é, pelo que você se tornou, né, pelo que você conquistou. Tá ok? Então, essa aula é basicamente isso, é para você pegar uma visão geral do que faz com que você, né, soldado, consiga chegar, né, ao ponto de se tornar cabo. Então você entendeu aqui, você ouviu eu dizendo os 3 fundamentos, né, em que se baseia o curso de formação de cabos e o seu sucesso, né, no seu objetivo de se tornar um cabo do Exército Brasileiro.